esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Daqui a 15 dias, encerraremos o tempo da Páscoa com a solenidade de Pentecostes. No próximo domingo, celebraremos o mistério da Ascensão do Senhor, um tema particular, em que o Espírito Santo será citado precisamente na primeira leitura. No domingo passado, aqui estivemos movidos pelo Espírito Santo para sermos instruídos nele sobre o tema da novidade. Vi novo céu e nova terra. Assim, São João, no início da segunda leitura, e no Evangelho do domingo passado, eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E voltamos para casa edificados com essa novidade: Cristo ressuscitado, que nos deu o novo mandamento, e a graça para cumpri-lo, a sua graça, o seu Espírito, já antecipando aqui na terra aquela visão fantástica do novo céu e a nova terra, que em Cristo ressuscitado, naqueles que vivem na sua graça, que andam na sua presença, que praticam os seus mandamentos, já é uma realidade aqui na terra. Hoje, essa novidade, na liturgia que nós acabamos de ouvir, ela é retomada e aparece sob uma forma inusitada. Jesus, no Evangelho de hoje, fala-nos da personalidade e da divindade de alguém que até então permanecera escondido, por assim dizer, no seu discurso: o Espírito Santo. Nós professamos a fé na Trindade, a realidade divina, um único Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
O Espírito Santo perpassa toda a história da salvação. Está presente desde os primeiros versículos da Bíblia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Assim abre-se o primeiro livro da Bíblia. Ele é uma presença atuante, ele é um protagonista da criação e da história do Antigo Testamento, mas não se tem certeza nem clareza da personalidade do Espírito Santo. Também no Antigo Testamento não se diz claramente que Jesus Cristo é Deus, não se fala explicitamente da divindade do Filho. É mérito do Novo Testamento, nas palavras de Jesus, essa descoberta que encanta o nosso coração. O único Deus que atua no Antigo Testamento revelou-se em Jesus, Trindade. Jesus é a imagem visível do Deus invisível, e no fim de sua vida pública, ele deixou-nos, precisamente no discurso de hoje, para dizer que o Espírito prometido viria do Pai e dele, e que esse Espírito era uma pessoa distinta do Pai e do Filho, não obstante as três serem um só Deus. E é muito significativo que o Espírito Santo tenha sido dado a conhecer como pessoa num contexto de despedida, que supõe sofrimento, desolação, angústia, aflição. Tal é o sentimento dos apóstolos às vésperas da morte de nosso Senhor. Eles estão angustiados, eles estão aflitos, eles estão perturbados, eles estão intimidados. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Jesus começa confortando os apóstolos aflitos, pedindo para que eles façam aquela que é a única atitude capaz de tranquilizar um coração aflito: o amor. Quem se recorda de uma frase paradoxal, extremamente importante na primeira carta de São João, que diz: o amor lança fora o temor, porque o temor supõe o receio do castigo. Ora, quem ama não pode temer o castigo, porque o amor não é punível, o amor não é censurável. Aquele mesmo amor que na primeira carta de São Paulo aos Coríntios é qualificado com tantos adjetivos. O amor não se alegra com a injustiça, rejubila-se com a verdade, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor que não passará. Quem ama Jesus procura guardar a sua palavra. Existe um certo pensamento pagão que enxerga nos mandamentos uma forma de tolher a personalidade da pessoa. Dizem os incrédulos: o que me irrita no cristianismo é a palavra não. E ele vai para o capítulo 10 do livro do Êxodo e diz: olha lá, não matar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. É muito mal. Ora, o amor lança fora qualquer tipo de proibição. Certo? A palavra está certa. Santo Agostinho diz: ama e faz o que queres. Todavia, o amor tem um âmbito proibitivo e permissivo, por assim dizer. Permissivo no sentido positivo. O amor permite fazer. O amor é extremamente criativo. Todavia, o amor é também proibitivo, porque o amor não pode querer o mal da pessoa amada. O amor leva em conta que a pessoa amada tem uma dignidade, tem direitos, tem exigências intrínsecas da sua própria pessoa. Quem ama não ofende, quem ama não xinga, quem ama não trai, quem ama não mata, quem ama não humilha. É lógico que tudo isso pode ser dito de forma positiva. Ao invés de dizer não mata, quem ama valoriza a vida. Mas
convenhamos, é trocar 6 por meia dúzia. Toda afirmação supõe uma negação. É a dialética da vida. Não estou tratando aqui de filosofia de aposta, que coloca sempre o yin contra o yang, que aliás nem são categorias cristãs, que coloca sempre a luta do bem e do mal, o maniqueísmo. O cristianismo não é isso. O cristianismo não parte de uma dualidade eterna, de 2 princípios do bem e do mal. Não. Qual é a primeira palavra da Bíblia? No princípio, Deus. Não existe yang, não existe o mal como princípio. O mal entrou na história como privação de um bem, e foi iniciativa de uma criatura livre, primeiro o demônio, depois o homem. Todavia, no próprio amor, no próprio ser de quem ama, existe em toda proposição uma proibição. Logo, Jesus é preciso quando diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Se você me ama, leve em conta qual é a minha vontade, leve em conta qual é o meu desejo para você. Você demonstra que me ama fazendo aquilo que eu quero, obedecendo a minha santa palavra. E a condição é esta: para que o Pai ame este que ama Jesus. Porque quem ama Jesus cumpre a palavra de Jesus, o Pai ama quem ama Jesus, porque Jesus veio do Pai. E a palavra que veio de Jesus para nós não é nem palavra dele, mesmo ele sendo Deus. O que ele diz é o que o Pai lhe ensina. Agora, pela negativa: quem não me ama não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. O critério do amor a Jesus é guardar a palavra de Jesus. A palavra guardar na Bíblia não tem o sentido comum na língua portuguesa de pegar alguma coisa e protegê-la, colocá-la em um lugar seguro. Não. Guardar aqui é aquilo que o Evangelho segundo Lucas acerca de Nossa Senhora diz: e Maria meditava essas coisas no seu coração. Outra tradução também diz: guardava essas coisas, ou seja, colocar dentro, não como memória que pode ser esquecida, a memória que nos leva a não esquecer o nome do nosso pai e da nossa mãe, mas é algo que impregna, que por assim dizer passa a fazer parte do nosso ser constitutivamente. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Jesus tem uma pedagogia tremenda. Repito, no versículo 27 é dito que eles estão perturbados e intimidados. Jesus começa confortando-os. Repito, nunca é demais insistir que o amor tranquiliza, o amor afugenta o medo, o receio de quaisquer consequências. O amor não pode ter medo de nada, por isso ele é sempre gratuito, ele é sempre público, ele é sempre intenso, ele é sempre muito reiterado. Não pode ter medo de nada, porque tudo que ele permite dizer ou fazer é legítimo, é agradável a Deus. Agora entra a figura do Espírito Santo. E como o Espírito Santo é chamado? Em grego, a língua em que foi escrito o Evangelho segundo João, ele é chamado de Parácletos. Paráclito, traduzindo advogado, ou defensor, ou ainda, essa tradução me agrada muito, consolador. Aliás, é o papel de quem, acusado perante o magistrado, apresenta a sua causa a um profissional chamado advogado. Vocare é chamar, é pedir, é interceder por. O advogado é aquele que assume a causa do seu cliente. Ele foca, ele chama, ele fala, ele pede, ele suplica, ele defende. E de certa forma, antes da defesa propriamente dita, ele consola. É lógico aqui que não estamos falando de maus profissionais, estamos falando de um consolador cuja defesa é sempre vitoriosa.
e cuja causa é sempre ganha. Não estou falando aqui do advogado que não tem muita certeza dos argumentos que vai utilizar e, de fato, mesmo sendo muito competente, às vezes faz parte da profissão que o profissional, pelo menos em primeira instância, às vezes até nas duas instâncias, ele perde a causa e vai ganhar lá no Supremo e outro Tribunal Supremo, enfim. Estamos falando aqui do advogado, que é Deus mesmo na sua terceira pessoa. Constrangidos, humilhados, perturbados, intimidados, nessa situação dramática, o Pai, por meio do Filho, envia o seu defensor. O papel do Espírito Santo em nós é precisamente este. Primeiro vamos advogar. Como é que o Espírito Santo advoga em nós? São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, de 26 a 28, diz uma frase muito bonita: nós não sabemos orar, nem pedir como convém, mas o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. É Ele que opera em nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele conhece as profundidades de Deus. Reparem que bonito. Na hora de rezar, eu não sei o que dizer. Ótimo, isso é um bom sinal. Eu não sei como me apresentar diante de Deus. Excelente sinal. Eu não sei que palavras vou pronunciar. Que maravilha, mas isso é bíblico. E quem disse que é você quem vai rezar? É o Espírito Santo quem quer rezar em você. A verdadeira oração é no Espírito. Por isso, para rezar bem, é preciso invocar o Espírito, pedir a presença do Espírito. Aquela luz do Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Essa oração que todos nós sabemos, ela é crucial para que rezemos bem, inclusive a Santa Missa. Se a oração não é no Espírito, nós temos uma oração sem advogado. Nós temos um acusado que vai perante o magistrado e o magistrado diz: quem é o seu advogado? Eu não tenho. Se uma pessoa disser isso, ele vai dizer: você se retire, porque o Estado vai oferecer um advogado gratuitamente, mas é obrigatório, é constitutivo, para garantir um direito de defesa, o princípio do contraditório, que uma pessoa formada em advocacia defenda a pessoa. Mesmo que você queira estar aqui sozinho, não é permitido. Você tem que ter um advogado. Se você não tem dinheiro, o Estado não oferece. Não, mas a oração é a mesma coisa. Se não temos esse advogado, a nossa oração é um monte de palavras, por mais bonitinhas que sejam, e palavras até inócuas, palavras que não chegam ao céu, podem ser fruto do nosso raciocínio, da nossa inteligência, do nosso estudo, mas que não é oração. Romanos 8, de 26 a 28. O Espírito opera em nós com gemidos inefáveis. Idem, não apenas na oração, mas também na aflição, na perturbação, ali quando as trevas, densas nuvens batem sobre a nossa vida, ali quando a razão não mais está funcionando, ali quando há irritação, ali quando os nervos à flor da pele, ali quando há revolta, o desespero, a vontade de resolver tudo pelas vias de fato, ali quando perdemos quase a noção entre a sanidade e a insanidade, entre a serenidade e a loucura, ali quando bobagens mil passam a nossa mente, e o demônio propõe, fica instigando, fica sussurrando, fica atiçando para que digamos e façamos aquilo que não é de Deus, ou que deixemos de fazer o que é justo, o que é bom, o que é correto, o que é legítimo, o que é necessário. Eis que o defensor vem em nosso auxílio. É verdade que o defensor não pode agir na nossa vida sem o nosso consentimento. Jesus fala a respeito disso, do único pecado que não tem remissão, que não tem perdão, nem nesta vida, nem nesta outra, nem na outra vida. Lembram quando ele disse: aquele que blasfemar e pecar contra o Espírito Santo não terá perdão nem nesta vida, nem na outra. Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É precisamente essa, quando o advogado vem em nosso auxílio e nós afirmamos: não, obrigado, não preciso da sua ajuda, não quero suas moções, não quero sua inspiração, não quero seus conselhos.
Eu não aceito que a obra do Pai e do Filho seja feita em mim. Ora, como quem opera, produz, atua, concretiza a obra do Pai e do Filho em nós é precisamente o Espírito Santo, repito o versículo 26, que é central no Evangelho de hoje: o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. De novo, a ação do Espírito Santo quando nós mais precisamos. Agora ele não é mais defensor, é também mestre, é também recordador. Ensinará tudo e recordará tudo o que eu vos tenho dito. Eu vou dar um exemplo bem clássico de como é que o Espírito Santo recorda em nós determinadas coisas, e isso nos sustenta, e isso nos segura, e isso como que nos domina na iminência de fazer uma loucura, de cometer uma besteira. Trânsito, uma batida ou então uma entrada brusca, etc. Quando menos espera, o sangue sobe a cabeça, e aí palavrões são ditos, etc. E aquela discussão, e fulano desce do carro, e aí o nervosismo é tremendo, e você está com uma arma ali no carro, está com os dedos à flor da pele, talvez ele esteja até coberto de razão, e a vontade humana que dá diante dos insultos, dos ataques, dos impropérios, é resolver tudo ali, fazer uma besteira e assim por diante. Quando menos espera, de uma maneira misteriosa, vem à nossa mente não apenas a lembrança do pai, da mãe, do filho que está em casa, e também das consequências que aquele gesto pode trazer na sua vida, mas a formação que eu recebi. Meu Deus, quem sou eu? Eu estou agindo agora como um animal. É a minha formação, e tudo aquilo que Jesus me ensinou, e a minha fé, é isso que me sustenta. Eu não posso dar asas ao meu instinto. Nessa hora eu tenho que me conter, eu tenho que engolir esse sapo podre, não posso responder, tenho que aguentar, e assim por diante. E aí a discussão vai tomando um tom mais ameno, e assim por diante, mesmo tendo pecado ali. O Espírito Santo, naquela hora, que recordou, que ensinou, que abrandou, que aliviou, que confortou aquela pessoa, não permitindo que o inimigo obtivesse vitória. Eu citei o trânsito, mas muitas outras situações podem ser evocadas. Aquelas situações até chamadas limite. Situação limite é quando a razão não funciona direitinho, não. É quando o nervosismo, a irritação, a vontade de esganar pretendem falar mais alto. Pois bem, o defensor é precisamente este prometido por nosso Senhor. E a última parte do Evangelho que nós acabamos de ouvir é um dom. Se o Espírito, que é o dom por excelência, é prometido, e ele vai ser dado por ocasião de Pentecostes, estamos há 15 dias disto, nosso Senhor ali concede a paz. Mas vejam em que termos nosso Senhor, para os apóstolos perturbados, intimidados, aflitos, recebem a paz de Jesus. Frase tão importante que ela é citada no final do rito da comunhão, antes de nós comungarmos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Deixo-vos a paz. Não existe mais de uma paz. Só existe a paz que vem de Jesus. Só existe a paz que é dom de Jesus. Só existe a paz que é o próprio Jesus. As outras manifestações de paz são arremedo de paz. Vejamos agora a segunda parte: a minha paz vos dou. Se só existe a paz, e a segunda parte da frase, Jesus diz que é a minha paz, a única paz que existe é a paz que vem de Deus, a única paz que existe é a paz que vem de Deus, que é o próprio Jesus. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. O que o mundo faz é propor a paz de Jesus deturpada.
A paz de Jesus descaracterizada. Toda a realidade, quando nós tiramos algum elemento integrante, ela fica sem as suas feições originais. Qual é a paz de Jesus? Como é que Jesus dá a paz? Jesus dá a paz para nós se dando. Somente na cruz nós compreendemos como é que Jesus nos dá a paz. A paz de Jesus não é diferente da sua pessoa, e a sua pessoa se nos foi dada por completo. Ele se deu por completo na cruz. Deus-se-nos até ao fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E o fez por obediência ao Pai. Jesus jamais experimentaria paz se ele não fosse obediente ao Pai. Se ele não tivesse obedecido à vontade do Pai, ainda que tenha sofrido imensamente na cruz. A paz que Jesus nos dá, portanto, não é uma paz para conseguir algo, para viver algo. É uma paz por causa de. É uma paz que tem como causa algo anterior a ela. É lógico que a paz que nós buscamos é para vivermos em paz. Para vivermos é uma oração que tem uma finalidade. Para vivermos. Oração que tem uma finalidade precisa. Supõe algo de futuro. Mas essa paz, de onde ela vem? Como ela se constrói? Onde Jesus está em paz? Sempre Jesus está em paz. E por que Jesus está em paz? É porque apenas Ele é a nossa paz? Não. Porque Ele veio do Pai. E vindo do Pai, obedece ao Pai. Aí está o segredo da maneira como Jesus nos dá a paz. Eu dou, antes de tudo, o exemplo para vocês. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E eu vos amei até o fim. Eu que vim do Pai, o Pai que vos ama com amor infinito. O Pai disse na montanha que a tradição chama de Tabor: esse é o meu filho muito amado, em quem eu deposito toda a minha afeição. Ouvi-o. Maria Santíssima diz: fazei o que ele vos disser. A consequência da obediência vai ser a paz, mas obedeçam ao meu filho. O filho obedece ao Pai. A palavra do filho não é do Pai. Ele mesmo disse no versículo 24, reparem: a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Imaginem se Jesus não fosse fiel à palavra do Pai, não estaria em paz com o Pai. Se Jesus não tivesse sido obediente à palavra do Pai, não haveria paz em Jesus. E ninguém dá aquilo que não tem. Logo, Jesus nos dá a paz nesses termos: sejam obedientes a mim, porque a minha palavra é garantia de que vocês me amam. E me amando, vocês são amados pelo Pai. E estando em paz comigo, estão em paz com o Pai. Essa é a paz que eu dou. Essa é a modalidade de concessão, de doação da paz, não como o mundo a dá. Ora, como é que o mundo dá a paz? Ele diz que a paz é fruto da iniciativa sua, da criação sua. Você estabelece aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe deixa satisfeito, aquilo que lhe deixa realizado. Você cria os seus próprios conceitos, você estabelece os seus próprios parâmetros e passa a viver buscando inserir-se dentro desses parâmetros seus. Só que cada cabeça é um mundo. Se cada pessoa agir dessa forma, nós temos mundos estanques. Nós temos tudo menos a supremacia de Deus, tudo menos a obediência a realidades que nos antecedem e que nos são superiores. É exatamente isso que o demônio quer. Isto é, roube e sinta-se em paz. O importante é que você se sinta bem, faça aquilo outro. O importante é que você experimente o prazer, que você se realize. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Lembram dessa bobagem que nós comentamos no final do ano passado, que é cantada pelos pagãos? Que tudo se realize. É raro. No Pai Nosso, Jesus não coloca isso, não é que tudo se realize. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É essa a paz que Jesus nos dá. Ele nos manda a paz, Ele nos concede esta realidade, mas submetendo-a, mas decorrendo-a, mas
tornando-a consequente de um ato de obediência ao Pai. E finalmente, não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. É curioso como o nosso Senhor não nos promete um mundo de sombra e água frescas. Jesus não ignora, não promete que aquele que o segue, que aquele que aceita a sua paz, que aquele que o ama, que aquele que guarda a sua palavra, deixará de experimentar momentos, situações, contextos constrangedores, humilhantes, dramas, desafios, provações e provocações. Tudo isso vai acontecer e talvez ainda aconteça hoje para alguns ao chegar em casa. Talvez esses dramas, essas dificuldades vão recorrer ainda ao longo da semana no trabalho. Talvez o pesadelo ainda não vai acabar. Talvez as dificuldades não serão suplantadas nos próximos dias ou meses. Todavia, o que é que difere? Qual é a diferença? Qual é o consolo? Qual é a alegria? Temos um defensor, temos um consolador, temos um auxílio poderoso, temos uma graça que vem de Deus, que é Deus mesmo no seu Espírito, que potencializa, que enche de graça, de luz, de dons, de dádivas, de carismas, para enfrentarmos as dificuldades e vencê-las. É na 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que se encontra uma frase do próprio apóstolo Paulo, mas de vital importância. Ele diz: Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará força para triunfar sobre elas. É muito bonito, muito bonito. O mal também tem um limite. As provações são tremendas, e se elas são instigadas pelo poder das trevas, saibam, o poder das trevas não pode avançar no sinal. Deus sabe que somos feitos, Deus sabe que isso daqui é carne, Deus sabe que nós somos limitados, e mesmo com a força do Espírito, Ele põe limites ao maligno. Você vai até aqui, aqui você não vai mais, porque eu não autorizo. É o sentido dessa frase. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, mas com a tentação vos dará a força para vencê-las. Aqui está a força prometida por nosso Senhor no Evangelho, o defensor, o Espírito Santo. Isso possibilita, sabe o que? Diante da constatação de que ainda teremos dramas, dilemas, dificuldades, provações tremendas, algumas, alegria. Sabem por quê? E já estamos no final do Evangelho. Cravem os olhos no jornalzinho. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Para aqueles que dizem que essa frase é prova de que Jesus Cristo não é Deus, eu quero dizer que estão equivocados. Jesus, quando se encarna, aceita a condição de servo. É São Paulo quem diz, Filipenses 2, de 6 a 11, assumiu a condição de servo. Todavia, encarnou-se sem deixar de ser Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas, no começo do Evangelho segundo João, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aquele que, sem deixar de ser Deus, tornou-se inferior a Deus pela humanidade que Ele assumiu no ventre de Maria, precisa voltar ao Pai, para restituir e entregar ao Pai o reino que, com sua morte e ressurreição, Ele adquiriu para todos nós, e introduzindo a nossa humanidade gloriosa no seu corpo ressuscitado na glória, Ele precisa enviar o Espírito Santo. Foi Ele quem disse, no mesmo capítulo 14, importa para vós que eu vá, porque se eu não for, não vos enviarei o Paráclito. Jesus precisava voltar para enviar o outro defensor. Enquanto estava conosco, Ele era nosso advogado. Voltando para o céu, Ele se torna nosso advogado junto ao Pai. Hebreus 7:25, onde vive a interceder por nós, e mandou-nos o seu Espírito, para que pelo Espírito Santo Ele permanecesse conosco. Tal é a grandiosidade da solenidade que comemoraremos daqui a 15 dias. Por isso o nosso coração se alegra,
por não vermos, por não tocarmos, por não apalparmos o verbo da vida ressuscitado, porque convinha que ele voltasse para o Pai, para cumprir a sua missão sacerdotal perto do Pai. Todavia permanece conosco, eis que estarei convosco todos os dias, agora na força do Espírito Santo. É a presença no Espírito. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Vocês repararam que o Espírito Santo também é o protagonista da primeira leitura de hoje? Na primeira leitura de hoje nós temos um problema que eu acho que é paradigmático e ilustra, de certa forma, as grandes dificuldades que temos que resolver, os abacaxis que temos que descascar em âmbito familiar, de trabalho, de convivência, de afetividade, ao longo dessa semana e desse mês. O que é que nós temos? Nós temos uma comunidade cristã que está nascendo, que está crescendo. Os apóstolos estão pregando a palavra de Deus para judeus e pagãos. E a mensagem, ela é uma mensagem nova. O judaísmo alicerça o seu pensamento da seguinte forma: para se salvar, é preciso observar a lei de Moisés. É preciso circuncidar as pessoas, os varões. É preciso observar o sábado, pagar o dízimo. É preciso cumprir tudo aquilo que diz a lei de Moisés. Os pagãos não conheciam isso. São Paulo, um dos pregadores, depois da sua conversão, não pregava isso. Ele pregava a necessidade da graça de Cristo, a necessidade de a pessoa ser justificada pela fé e pelo batismo, não mais as obras da lei, mas as obras da fé. Pois bem, alguns pregadores cristãos da cidade de Antioquia chegaram na Judeia, que é a parte sul de Israel, e pregaram: vós não podeis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. A reação foi imediata: confusão, discussão fortíssima. Paulo e Barnabé de um lado, discordando desse pensamento, e esses pregadores chamados de judaizantes do outro lado. A comunidade está empolvorosa. Qual foi a decisão da comunidade? Prudência, que é o dom do Espírito Santo. Vamos levar Paulo e Barnabé até Jerusalém para tratar da questão com os apóstolos e os anciãos. Reparem aqui, nós já temos um conceito, uma noção de hierarquia, de autoridade apostólica que está acima dos pregadores, inclusive do próprio São Paulo. São Paulo é um recém-convertido, é um pregador brilhante. Antes da conversão era um rabino extremamente culto, uma pessoa que conhecia profundamente a lei de Moisés. Só que pela graça ele compreendeu que não era mais necessária a observância da lei de Moisés, mas a adesão à fé em Jesus Cristo, o batismo, a vida nova, não mais a circuncisão da carne, mas a circuncisão do Espírito. Pois bem, eles sobem até Jerusalém. E os apóstolos, as autoridades, certamente São Pedro à frente, tomaram a seguinte decisão: acolheram aqueles que vieram, ouviram o seu parecer, cada um teve a oportunidade de falar, de expor o seu pensamento. Depois eles redigem uma carta e mandam até os cristãos da Judeia que experimentaram essa discussão, que estavam perplexos diante dessa confusão doutrinal, e juntamente com Barsabas e Silas voltam Paulo e Barnabé para a Judeia com uma carta. E reparem que primor de prudência, que primor de discernimento essa carta para resolver essa situação que afligia a comunidade. Não havia muita clareza do papel da lei da antiga aliança na vida dos cristãos depois do evento paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, os apóstolos e anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindo do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Então, os cristãos eram oriundos do judaísmo, judaizantes.
E os cristãos oriundos do paganismo, os ex-pagãos que agora são cristãos. Todos são acolhidos, todos fazem parte da mesma família. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transformaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. A igreja não nos agride, a igreja não os deprecia, mas os desautoriza. Eles não foram enviados por nós. Isso já resolve, já é meio caminho andado. Vocês pregaram sem autorização da igreja. Vocês não têm a chancela da igreja. Vocês não podem ser ouvidos pela comunidade, porque vocês não têm a autorização dos apóstolos. Então decidimos de comum acordo, olha aí outra coisa muito importante, ouvir os outros e procurar o quanto possível um consenso. Alguém diz que todo consenso é burro. Não é. É difícil haver unanimidade, mas consenso não é unanimidade. Consenso é aquele sentimento de uma maioria ou simples, ou qualificada, ou quase total. Isso é consenso. Pois bem, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com Barnabé e Paulo. Homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são elogiados. Se aqueles que pregaram são desautorizados, Paulo e Barnabé são autorizados, são elogiados, são colocados num nível justo de autoridades, por meio das quais o Evangelho é transmitido autoritativamente. Agora, a passagem que eu queria comentar é essa do versículo 28. Decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis. O Espírito Santo e nós, nem apenas os apóstolos, nem apenas o Espírito Santo. O Espírito Santo, o protagonista da solução de um problema grave da comunidade. Amados, isso para nós é extremamente importante. Espírito de doçura, espírito de paciência, de discernimento, espírito de inteligência, de ciência, espírito de consenso e de consentimento também, que nos ajuda a resolver dificuldades de relacionamento no nosso dia a dia. Decidimos, o Espírito Santo em nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis. Abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados, das uniões legítimas. Vós fareis bem se evitardes estas coisas. Dom José, mas a Bíblia não permite que nós comamos qualquer tipo de alimento? Sim, aqui o cristianismo está ainda nascendo. Aqui a providência primeira é evitar qualquer coisa que escandalize tanto os cristãos judaizantes como os cristãos oriundos do judaísmo. É uma medida parcial, é uma medida prudencial, que vai ser superada mais para frente. São Paulo diz, não é aquilo que entra no nome de Jesus, também vai dizer isso, mas aquilo que sai dele. Assim, em Marcos capítulo 7, ele declarava puros todos os alimentos. São Paulo vai dizer que as carnes imoladas aos ídolos nada são. Mas aqui ele ainda está, digamos assim, no centro do furacão. Ele está querendo dirimir essa dificuldade que se criou na comunidade. Concluo essa breve homilia, convidando todos vocês a olharem agora para o termo, para a meta da nossa caminhada, da nossa peregrinação aqui na terra. A segunda leitura que nós acabamos de ouvir. Sabem qual é a segunda leitura? Vamos abrir o nosso jornalzinho. Um anjo levou-me em espírito a uma montanha grande e alta. São João, o vidente, apóstolo e evangelista, autor do último livro da Bíblia, já no finalzinho do seu livro, é levado em êxtase, adivinhem por quem? Pelo Espírito Santo. De novo o Espírito Santo aparece nas leituras da missa de hoje. E aí, com São João, nós contemplamos a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus.
é o fulgor dessa realidade que nós esperamos alcançar em breve e que caminhamos no Espírito em direção a ela. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. O brilho é símbolo da glória, do esplendor, da vitória, do triunfo, da graça, da majestade e da onipotência dessa realidade que chamamos céu, que é estar com Deus. Cercada por uma muralha maciça e alta. O papel da muralha no Antigo Testamento e no mundo bíblico antigo, vocês sabem qual é? É um papel de proteção e é um papel de divisão. A muralha divide dela para dentro a cidade, dela para fora o exterior, o lugar do inimigo. Quanto mais maciça for a muralha, mais inexpugnável ela é diante do ataque dos inimigos. Então aqui está o sentido da muralha maciça e alta. O céu é um divisor. Lá não entra o pecado. Divisão. Maciça. Ela está protegida contra tudo aquilo que nos aflige. Sofrimento, dor, velhice, tentação, maldade, morte. É o Apocalipse que diz: e Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos, e não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá sofrimento, porque as coisas antigas passaram. Jerusalém, muralha maciça, inexpugnável. Ali ninguém derruba aquela realidade gozosa, aquela realidade jubilosa que nós experimentaremos para sempre. E alta, é imponente, é majestosa, é grandiosa, é volta à altura do Deus que está acima da nossa inteligência, o Deus que habita em uma luz inacessível, com 12 portas. 12 é um número significativo para nós. Não é apenas o número dos meses do ano, mas o número das 12 tribos de Israel e o número dos 12 apóstolos. 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Anjos, protetores, guardiões, os servos de Deus e dos homens, aqueles que de certa forma ostentam a corte celeste e cuja presença já indica: aqui ninguém entra senão os eleitos. Estamos às portas para proteger o céu da entrada de qualquer realidade que não condiga com a santidade de Deus. O céu é a pátria dos santos, é a pátria dos puros, é a pátria dos perfeitos. Nas portas, os nomes das 12 tribos de Israel. A porta é Cristo. Eu sou a porta, João capítulo 10, versículo 9. Ninguém entra no céu senão por meio de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora vejam como as portas estão dispostas. Trata-se de uma muralha em forma de quadrado. 3 portas ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. O número 3 é símbolo da Trindade. E as diferentes direções das portas recordam a procedência de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as épocas, as pessoas que entram no céu por meio dessas portas. Trata-se de uma realidade, portanto, para a qual todos têm acesso. É uma imagem perfeita, é uma imagem exata, 4 lados iguais. Para onde quer que se olhe, de onde quer que se parta, pode-se chegar ao céu, porque o céu é a pátria daqueles por quem Jesus Cristo morreu, e Jesus Cristo morreu por todos. 3 portas do lado norte, do lado sul, do lado do ocidente e do lado do oriente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. No alicerce, lembram a 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11? Ninguém pode pôr outro fundamento senão aquele que já foi colocado, Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículos de 19 a 20, nós somos cidadãos do reino dos céus, alicerçados nos apóstolos, tendo Cristo como pedra angular. O alicerce é a base
sobre a qual está edificada essa realidade. Nós cremos no céu porque os apóstolos pregaram. A nossa fé em Jesus se deve à pregação dos apóstolos. Por isso eles são alicerces, por isso eles são base, por isso a pregação deles, o que eles escreveram para nós é de extrema importância, é crucial, é fundante para a nossa fé. Não existe templo na cidade, porque o templo é o próprio Senhor. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. Eu desconfio que a pregação de hoje durou mais de 1 minuto e meio, mas devo dizer-vos que me senti obrigado a fazer uma catequese um pouco mais demorada sobre a pessoa do Espírito Santo, porque sei da necessidade do Santo Espírito na nossa vida, porque vos contemplo alguns angustiados, tristes, desolados, porque acolho, talvez até sem que alguns percebam, os dramas de muitos que vêm à casa de Deus e querem, para a semana longa que começa hoje, uma palavra de conforto, uma palavra de graça, uma palavra de alegria, como diz o Salmo, que Deus nos dê sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Eu acredito que esse momento da palavra é de fato um momento de cura, de consolo, de consolação, segundo o grande adjetivo que Jesus utiliza para o Espírito Santo no Evangelho que escutamos, o defensor. Que o Espírito Santo vos defenda diante de todas as agruras e amarguras, nas dificuldades da vida, intimidados talvez por criaturas humanas, pelo próprio inimigo, talvez apavorados, assustados com as dificuldades que ainda não experimentaram a sua solução, o seu termo. Jesus vai ajudá-los pelo Espírito Santo. Confiai nele, recorrei ao Espírito. Ele é o vosso consolador, ele é o vosso advogado, ele é o dom de Deus, para a alegria nossa, para a felicidade nossa. Nós que peregrinamos para Jerusalém Celeste, esta cuja realidade tanto nos conforta, esta que nos motiva e que nos alegra para caminharmos cheios do Espírito Santo na fidelidade a Jesus, guardando a sua santa palavra e guardando a vontade do Pai em Cristo, sendo a Ele fiel o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.